Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária Chico Xavier, sempre às terças-feiras, às 20 horas, com meu querido amigo Silvio Mariano. A nossa resenha traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, trazemos aqui semanalmente as flores do nosso jardim. No primeiro momento, eu trago uma indicação, e no segundo momento, o Silvio traz uma indicação, e a gente inseta uma conversa. Pessoal, eu hoje vou tentar ser mais rápido aqui, porque eu tive um problema de trabalho e me atrasei. O Silvio está me esperando, então eu vou ser um pouquinho mais rápido essa semana na minha fala desse primeiro momento. Como a resenha traz o nome de Chico Xavier, a gente traz sempre uma obra psicografada pelo Chico, ou alguma obra sobre o Chico. E eu quero trazer aqui uma obra linda, O Voo da Garça, Chico Xavier, O Voo da Garça, que é do querido John Harley, que desde jovenzinho conviveu com Chico, e é uma biografia linda, suave, agradável de ler. E o título é porque tem um texto lindo aqui, no momento do nascimento de Chico. Aí vocês querem saber por que o voo de uma garça? O Voo da Garça é o título da obra. Vão no YouTube e coloquem lá O Voo da Garça, Chico Xavier, e vocês vão ver a descrição desse texto maravilhoso. Então, de Chico Xavier, O Voo da Garça, essa semana, a resenha traz o nome do Chico, e a gente sempre traz alguma coisa sobre o Chico. Mas a obra que eu indico, a flor da literatura do meu jardim, da literatura espírita, dessa semana que eu trago, é uma obra do Divaldo Franco, muito a propósito do contexto atual, do espírito Joana de Ângeles, Luz nas Trevas. Meus irmãos, que obra! Uma noite dessas eu peguei, a gente está vivendo esse momento da pandemia, né, que causou um impacto profundo na atividade espírita, nas casas espíritas, né? E tem muita gente por aí que está amargurada, deprimida, soturna, então precisando de um alento, de um estímulo. E eu, folheando esta obra maravilhosa, quero ressaltar aqui 2 capítulos que eu li na sua totalidade, né? Então, a responsabilidade espiritual que nós temos nas horas de tempestade, nas horas aziagas, todos nós que recebemos essa mensagem de consolo e de libertação espiritual, temos uma responsabilidade espiritual, sim, de tentar passar essa mensagem, a calma moral, a gente tentar transmitir para os nossos irmãos em desalinho mental, emocional. E outro capítulo aqui trata da perversidade e da crueldade. Impressionante como João de Ângeles contextualiza tudo. É uma obra temporal, Luz nas Trevas. Ela foi escrita há alguns anos atrás, mas como ela se encaixa no momento atual, nessa verdadeira ditadura da perversidade. A ditadura da perversidade, porque estamos aí os aproveitadores de plantão, que aproveitam o momento de dor e sofrimento no mundo para passar as suas agendas, as suas engenharias sociais, né? Então, e onde a liberdade é quem sempre sofre nessas ocasiões, né? Mas é um livro de consolo, de esperança, de responsabilidade espiritual, como eu falei. Então, Luz nas Trevas, da querida Joana de Ângeles, esse espírito de abadesa, pelo querido Divaldo Pereira Franco. Ok? Bem, meus queridos e amados irmãos, vou trazer aqui o querido Silvio Mariano para a gente ver o que é que o Silvio nos traz na noite de hoje.
Primeiro momento, O Voo da Garça, de John Harley, e Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, por Divaldo. Vamos entrar na salinha com Silvio, é um piscar de olhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, num piscar de olhos, já estou aqui com o querido Silvio Mariano. Silvio é o presidente aqui no Recife, do Núcleo Espírita Jesus no Lar, lá da Madalena, no bairro da Madalena. E o Silvio também é um livreiro, é responsável pela livraria do centro e é um pesquisador. Silvio adora, ama o estudo, a pesquisa e o livro. Meu amigo Silvio, boa noite. O que é que você traz para a gente na noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno Travado e os amigos que nos acompanham. O livro da noite de hoje é História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. É a obra, essa minha obra é uma obra antiga. E, na realidade, o próprio Bruno tem uma obra que foi reeditada há algum tempo, vem sendo reeditada pela FEB, e que depois ele pode mostrar aos amigos que realmente o dele é que está correto. Mas só mudou o título. O conteúdo que você tem é igual, né? Só o título. O conteúdo é o mesmo. Inclusive, a tradução de Júlio de Abreu. Você vê, Júlio de Abreu é considerado, no movimento espírita, uma grande personalidade, que traduziu as revistas, etc. Um grande espírita. E ainda tem um prefácio desse grande escritor que nós todos amamos, J. Herculano Pires. J. Herculano Pires é que faz o prefácio. Essa obra, eu até concordo, viu, Bruno, e os demais ouvintes, que realmente essa história do espiritismo não está muito correta, porque Arthur Conan Doyle, ele foi uma pessoa, vamos dizer, um grande escritor. Ele era escocês, viveu 71 anos, e ele, de qualquer maneira, vamos dizer assim, andou perdendo não só a esposa, como um filho na Primeira Guerra Mundial, na trincheira, perdeu mais 2 netos. Então, uma pessoa que passa por um impacto desse, de qualquer maneira, se sente muitas vezes, vamos dizer assim, sem chão, e dizem que ele estava caminhando até para uma depressão. Então, ele viu falar no espiritualismo, que, na realidade, ainda havia a questão das mesas girantes, as informações, e como ele era médico e uma pessoa muito preparada, mas ele tinha um perfil dele muito interessante, que era ligado a escrever, vamos dizer assim, ele já estudante, ele começou a escrever, fazendo alguns contos, inclusive vinculando a uma ação de um detetive. E havia alguns livros lá na Inglaterra já sobre detetives, esse negócio de pesquisa de crime, mas só que Conan Doyle começou levando para o campo científico, a medicina legal, etc. E teve aí uma grande procura, e no final, Arthur Conan Doyle não ficou só conhecido na Inglaterra, não. Ficou conhecido em todo o mundo. Então, por conta desse conhecimento, e ele passando por essa situação, assim, de muita depressão, e com a morte de todos esses filhos, seus parentes, ele, vamos dizer assim, encontrou um oficial inglês que era astrônomo, e deu para ele, exatamente como todos nós temos feito referência aqui, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Mas, inicialmente, além dele ler, ele começou a se interessar e começou caminhando, vamos dizer assim, fazendo análise, principalmente naquela época, aquelas pessoas que tinham movimento na Itália, César Lombroso, na França, em vários países, e saía comentário, normalmente saía artigo de jornais. Então, ele teve a oportunidade, daí em diante, de sair pesquisando, ele mesmo sair pesquisando.
E desses estudos dele, das pesquisas, através desses médios, é que saiu esse livro, que realmente o título correto é História do Espiritualismo, e não História do Espiritismo. Mas, na época, esse livro aqui foi editado no Brasil inicialmente pela Pensamento. Então, como a demanda maior, já o efeito do próprio Chico Xavier, do vinculando a doutrina, as pessoas ficando muito interessadas no espiritismo, achou-se prudente, logicamente, uma empresa dessa que faz um investimento, vai fazer um livro desse, ele tem que procurar ter uma demanda de venda. Então, na realidade, ele enquadrou História do Espiritismo. Mas se tem aí na própria internet, Divaldo, ele foi fazendo uma referência sobre Arthur Conan Doyle, e diz que o livro, o título original, e é no título original, História do Espiritualismo. Silvio, querido, me diga uma coisa. Arthur Conan Doyle tinha um vínculo profundo com um grande médium da história do espiritismo, que foi o Daniel Douglas Home, né? Havia esse vínculo profundo de Conan Doyle com Douglas Home, Silvio? Olha, o problema é o seguinte, Douglas Home foi um médium que impactou o mundo. Ele, se você vê, vem referência de Kardec na própria Revista Espírita, que Kardec teve com ele, e fora as informações que chegavam, vamos dizer assim, das possibilidades dele. Ele era considerado um médium voador. Ele teve um fenômeno lá em Londres, que ele saiu de uma janela de um hotel, flutuando, e entrou pela outra janela. Então, era uma pessoa, e ele era escocês. Com Doyle, era também escocês. Aí ele teve muito interesse, pesquisou bastante, escreveu bastante no livro sobre ele. E, segundo informações que nós sabemos, que o espiritismo é bom por isso, que tem essas fofocas também, é que Daniel Douglas Home, no livro de Ana Lande, que é uma biografia de Divaldo, ela confirma, porque essa biografia é uma biografia autorizada. E diz que Joana de Ângeles, realmente, tempos depois, tem uma data aqui que eu não me lembro, que ela fizeram a pergunta a ele, a própria Joana de Ângeles confirmou a Divaldo que ele tinha sido Daniel Douglas Home. E até um fato, como ele, lá nessa época, que ele era um grande médico de efeito físico e que flutuava, Divaldo mesmo estava uma vez no pé de goiabeira, lá em Feira de Santana, e no inconsciente dele deu a entender que ele podia flutuar. Ele se jogou do pé de goiabeira, terminou se borrachando do chão. Quer dizer que isso, né? Você vê como a mediunidade tem essa sutileza. Não prejudicou Divaldo, não, ele ainda criança. Você sabe que criança tem os anjos da guarda para proteger, mas há esse fato. E você vê, Daniel Douglas Home, ele, apesar de uma coisa interessante, era muito vinculado às cortes da Europa toda, era convidado pelo mundo todo. Agora, nessa época, só tinha uma coisa que ele não era chegada, por exemplo, o Evangelho. Aí ele, como Divaldo Franco, veio para levar esse aprimoramento e essa grande divulgação da figura de Jesus. Então, ele fez. A outra coisa é que ele não aceitava a reencarnação na condição de Daniel Douglas Home. Hoje, Divaldo, reencarnacionista até a medula. Então, tudo isso, a gente vê o que é grandeza. A gente que está assim hoje, vamos dizer assim, já depois de algum tempo, a gente vê essas informações. Eu fico imaginando, Bruno, que praticamente eu fico encantado com essas coisas que eu vou pegando. Pego de um livro, pego de outro, e vai vendo, a gente vê o que é a beleza do Espiritismo. Quer dizer, lógico, primeiro a reforma moral do homem, e mais alguns complementos da própria história, mostrando as realidades, tudo isso, né?
meu amigo, Divaldo é o homem dos salões ainda, pelo menos isso, né? Os Ainda grandes hoje. auditórios pelo mundo, né? É interessante. E pessoas importantes. Você veja que Divaldo, hoje, a quantidade de medalha que ele recebe de organizações no Brasil e no mundo é uma coisa admirável, mostrando ainda aquela condição, vamos dizer assim, a própria Mansão do Caminho, para ele realizar tudo isso, ele, vamos dizer assim, esse laço das pessoas ficarem tão empolgadas com ele, é que faculta o andamento de uma obra daquela, que é um negócio que a gente não pode imaginar. A gente que vive numa casinha dessa, só vive aperreado com dificuldade, você imagina uma Mansão do Caminho com 5.000 refeições todo dia, com essa parte a parte de casa de parto, a parte de creche, educação, apesar de convênio, mas mesmo assim não é fácil, não. Silvio, me permita dizer, então, né? Divaldo foi muito maior que Daniel Douglas Home. Você vê a evolução, noutra encarnação, ela acontece, né? Meu amigo, mas voltando a Conan Doyle, Silvio, veja bem, o grande autor de Sherlock Holmes, né? Mas na Rússia, a ditadura stalinista, né? Stalin proibiu a venda dos livros de Conan Doyle porque consideravam na época o Conan Doyle como um ocultista. Não só as obras de Sherlock Holmes, como as obras espíritas também, não é, Silvio? Porque, veja bem, eles, essa tarefa, ele como autor das obras de Sherlock Holmes, abriu a porta no mundo. Então, o próprio governo russo sabia que o pessoal ia começar lendo Sherlock Holmes e depois entrar no espiritismo, que ele já estava divulgando. Porque dizem o seguinte, que Arthur Conan Doyle foi tão dedicado, que diz que no final da vida, ele mesmo já doente, com problema de angina, apesar de ser médico, tudo isso, ele andava viajando, divulgando, ele dizia que era o megafone do espiritismo. Então, dizem que ele já tinha havido uma recomendação médica, ele evitasse viajar, e ele foi divulgar o espiritismo. Eu não sei se alguns países, as distâncias é um pouco diferente do Brasil, né? Aqui uma diferença entre aqui um estado, praticamente, daqui para Paraíba já é um outro país. Então, quando ele voltou, disse que ele na hora que ele teve um infarto fulminante, ele tocou no peito e pegou uma rosa, morreu com a rosa na mão, o Arthur Conan Doyle. E dizem que ele investiu grande parte, porque ele era um homem riquíssimo, por conta das traduções da obra dele para o mundo todo, mas diz que ele investiu, vamos dizer assim, ele investiu grande parte desses recursos para divulgar o espiritismo, seja em pesquisa, seja em viagens. Então, ele, vamos dizer, do ponto de vista espiritual, acredito que ele, se ainda continuar no mundo espiritual, deve estar muito bem, porque ele foi um grande espírito para divulgar esse espiritismo que ainda hoje é tão grande e incompreendido. Ele faz referência exatamente a isso, que as pessoas sempre detratando, sempre menosprezando, mas ele sempre firme. Silvio, uma coisa que me chamou a atenção quando eu li a obra, né? Eu quero perguntar se você notou isso também, evidentemente, né? Lá para o fim da obra, eu queria saber de você por que o Conan Doyle foi tão breve na citação a Kardec. Olha, porque é o seguinte, naquela época ainda estava... Ele nasceu em 1959, 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos.
Ele praticamente, naquela época, o próprio, vamos dizer assim, Kardec estava consolidando as suas obras. Mas é muito comum, pela natureza humana, pelas vaidades, circunstâncias, por exemplo, que teve o novo espiritualismo, que começou lá em Huddersfield, e aquele outro estudo de Swedenborg, que foi antes de todo mundo, antes até de Kardec, que criou mais ou menos até uma linha como se fosse uma outra religião. Na Inglaterra, tinha uma outra linha ligada vamos dizer, aos fenômenos mediúnicos, mas cada um querendo tirar. Por exemplo, na Inglaterra não se aceitava nem muito nos Estados Unidos, nem na Inglaterra a reencarnação. Mas Kardec era firme na reencarnação. Então, ele, quando estava no auge dessas pesquisas, Kardec já havia desencarnado. Então, ele não faz um estudo realmente no capítulo 21, quase no fim do livro, na página 300 e pouco. Então, ele ainda faz uma comparação o espiritismo na Itália, o espiritismo nos Estados Unidos, o espiritismo da Inglaterra, na França, como se o espiritismo fosse de cada país. Nós sabemos que o espiritismo é único, é um só, que foi o espírito da verdade, que veio com o compromisso de difundir para a humanidade. Então, com isso, realmente, para quem lê, diz, mas, rapaz, mas, se a gente pensar direitinho, o nome do livro aqui é a história do espiritualismo. Então, ainda estava naquela... Aqui tem todos aqueles grandes médios, Madame Esperance, o Dr. Osti, o que tivesse alguma pesquisa, porque o próprio Arthur Condoli fez no grupo dele, na casa dele, reuniões mediúnicas de materialização. Então, ele foi uma pessoa, assim, ele não queria saber só pela leitura, não. Ele queria saber porque ele fez, presenciou e verificou. Então, essa figura... Então, a gente deixa, vamos dizer assim, a gente não precisa se preocupar, porque ele abriu as portas do mundo. Eu acredito que ele, independente de não ter dado esse, vamos dizer assim, esse grande referencial a Kardec, mas ele abriu o mundo para o que era o espiritismo, pelo respeito que tinha ele. É um homem culto, muito culto. E sofreu na pele, né? Sofreu a perseguição lá da ditadura de Stalin, né? Com proibição de suas obras. Dizem que ele parece que recebeu um título também lá do rei da Inglaterra, Sir, né? Mas teve uma época lá que parece que o rei veio propor de que ele, para poder receber esse título, ou não sei se foi esse título, outro título, que ele tinha que deixar de lado essa questão do espiritismo. Ele disse, então, se tem que deixar, você pode continuar com o seu título, não tem interesse, não. Ele não aceitou. Ainda hoje, diz que há pouco tempo, do ano 2000 e pouco, porque tem gente lá que ainda tem a casa de Sherlock Holmes, de alta visitação, lá em Londres. Tem gente lá na época que, quando começou a lançar o livro, dizendo que era assistente do lado um companheiro lá da trama, o Watson, parece que é um personagem desse, da novela, que o pessoal se prontificava em se empregar lá para ser babá, para trabalhar como governanta. Tal era a impregnação da história que no pensamento dessas pessoas achava que era real. É um negócio impressionante. O Silvio, ele é também autor de outra obra, A Nova Revelação. Essa me parece que ele aí jamais espírita, não é? A Nova Revelação. Essa aí, ele é como se fosse assim, uma biografia dele, ele se colocando desnudo em relação que ele era espírita. Então, ele ali, no caso, ele mostra a grandeza
e mostrando o benefício que o Espiritismo trouxe para o seu íntimo. Tanto é que ele teve um total, eles foram 5 filhos, 2 da primeira mulher, da esposa, que morreu de tuberculose, e 3 da segunda. Então, ele disse que os benefícios, e a gente sabe que o Espiritismo só veio para trazer benefício à humanidade agora. Você está vendo aí, o próprio Divaldo Pereira Franco, com 94 anos, o benefício desse homem. Agora mesmo lançou uma obra chamada Plena, que é o último que tinha sido Vidas Vazias. Agora é Vida Plena, é uma continuação. É um negócio impressionante, rapaz. Silvio, coincidentemente, eu não sabia que na conversa com você, que a gente não combina antes, que você ia falar de Divaldo. A primeira parte, a minha obra da noite de hoje foi Luz nas Trevas, de Joana, psicografada por Divaldo, né? Coincidência impressionante, Silvio. É isso, né? Que ele merece o respeito de todos nós. Divaldo... Mas eu acho, Silvio, a gente não pode afirmar 100%, né? Mas o indício é forte, sim. Ele pode ter sido realmente Daniel Douglas Home, e por isso ele permitiu, na biografia autorizada, né? Olha, inclusive, o senhor Alfredo presenciou materializações lá na Mansão do Caminho, o senhor Alfredo, e disse que a materialização dele teve um frei lá, que materializou assim a luz do dia, pelo ectoplasma de coisa. Já pensou que segurança? E tem uma obra aqui da própria Ana Land, que ele também teve uma vez lá no Paraná, que esse mesmo frei se materializou e viu assim, porque normalmente eu que participei de reunião mediúnica, materialização, mediúnica não participo, mas não, a de materialização só foi uma só. Então, o ambiente tem que ser escuro normalmente, por questões de ectoplasma, para não prejudicar o médio, etc. E seu Alfredo disse que ele fez uma... Seu Alfredo disse que teve um com Divaldo lá, que apareceu Sheila, materializado total, assim, disse, irmão Alfredo, pega aqui nas minhas vestes. Mandou que seu Alfredo pegasse daquele trabalhado materializado, a coisa de encantar. Seu Alfredo tinha um deslumbramento e chegou a fazer reunião de materialização aqui em Recife, com o próprio Divaldo. Que noite tão informativa, não é? Conan Doyle, o querido Daniel Douglas Home, Stalin, a ditadura stalinista, não é? As obras de Conan Doyle, Divaldo, o trabalho de Divaldo, maravilhoso. E nesse campo da materialização, que é transcendente, né? Uma maravilha. Silvio, querido, um desafio para você. Eu não sei se você acha alguma coisa. Eu andei lendo, eu fiquei encantado com um médium, né? Chamado Stanton Moses, William Stanton Moses, né? Eu digo, vou perguntar a Silvio, veja se ele tem uma obra Ensinos Espiritualistas. Ensinos Espiritualistas, né? Eu tenho aqui, só vou procurar aqui. É tanto livro que... Não, porque você me despertou falando em Conan Doyle, eu me lembrei que eu andei lendo sobre o William Stanton Moses, né? Inglês. Inglês. Que tal, eu digo, só Silvio mesmo é capaz de trazer algo aqui para a gente conversar, né? Meu irmão, felicidade, Silvio, alegria. Tranquilo, Bruno. Semana que vem estamos aqui. E deixa eu mandar um abraço a um telespectador assíduo, meu querido Leonardo Marmo, um abração. Lúcia Loureiro, né? Lúcia Loureiro também. Também, todos esses. E para a semana estamos aqui, firmes e fortes, né, Silvio? Firmes e fortes. Valeu, meu irmão. Muita paz, Silvio. Até semana que vem.